Olá, estamos iniciando mais uma História da Gente. Esse programa que tem contado histórias de pessoas diferentes, com objetivos diferentes, mas que seguem um caminho chamado Jesus. E nessa história, eu hoje encontrei um grande amigo, um irmãozão. Fizemos um acampamento agora juntos, maravilhoso. O nosso querido pastor Rodriguinho. Ei, pastorzão. Ô, pastor Cris, muito feliz de estar aqui participando desse programa, falar um pouquinho daquilo que Deus tem feito. Muito feliz de estar de volta aqui participando de um programa da Rede Super. Para mim é uma honra estar aqui fazendo parte desse programa, da igreja que eu amo tanto, que é a nossa amada, querida Igreja Batista Lagoinha. Muito obrigado pelo convite, pastor. Rapaz, eu queria saber, Rodriguinho, você nasceu aonde? Como é que foi sua infância, cara? Rapaz, eu sou natural aqui mesmo de Belo Horizonte, né? Meu pai policial civil e minha mãe dona de casa. E, bom, cresci naquele tempo bom que a gente jogava bola na rua, a gente brincava de Você era bom de bola? Eu fazia uns gols, viu, pastor? Eu continuo, viu? Fazia uns gols. Mas, enfim, a gente viveu esse momento tão bom que a gente brincava, né? Não tinha hoje como as redes sociais, né? Apesar de ter cara de 20 e poucos anos, né? Eu já passei dos 40, então eu peguei essa época boa que a gente experimentou. E graças a Deus, né? Eu tive um envolvimento na minha adolescência com as drogas, né? E naquela época, e por ser filho de um policial, foi muito complicado para mim, que meu pai não aceitava, né? E até que minha mãe, no desespero de buscar uma solução para o filho dela sair do mundo das drogas, ela foi em vários lugares, até que um dia ela teve a felicidade, através de uma irmã, no salão de beleza que cuidava do cabelo dela, né? Por isso que cada crente, ele é um missionário, é um instrumento onde ele estiver, não é só dentro da igreja. E através dessa amiga dela, ela foi parar na mesa do pastor Márcio Valadão, direto com o pastor Márcio Valadão, e aí ela não tinha outro lugar melhor para estar com uma pessoa melhor, estar conversando. E através daquela conversa tudo aconteceu e hoje, graças a Deus, há mais de 25 anos a gente está ali pastoreando a Igreja da Lagoinha, servindo com muita alegria. Mas é uma história muito linda, pastor. O mais louco que eu estou viajando aqui é que a Bíblia fala que Deus conhece cada fio do nosso cabelo. E sua mãe no salão, cuidando do cabelo, Deus... Olha para você ver como é que é as coisas. Porque uma pessoa, ela se prontificou a ser um instrumento nas mãos de Deus, né? E a gente, no nosso dia a dia, no nosso convívio, a gente encontra tantas pessoas passando por tantos problemas. Por isso, eu tenho falado nos últimos dias a importância, principalmente nesse momento de pandemia, de nós termos uma palavra de fé, uma palavra de esperança sempre para as pessoas. Porque isso pode mudar não só o futuro da pessoa, mas toda de uma família, de uma geração. Que foi o que aconteceu lá na minha casa, na minha família. É interessante, você é filho de um policial, você tem mais irmãos? Eu sou o mais velho de 5 irmãos, somos 4. 5 irmãos, cara. São 4 homens e uma menina linda que eles falam que parece comigo, né? Ah, não, então, me desculpa, pastor. Você é mais semelhante de Deus por Mas dentro. é a beleza de Cristo, pastor. Mas aí eu vejo, você tem um convívio bom com seus irmãos, que família é tudo, né, cara? Como é que é o convívio com você? Sim, graças a Deus, a minha família aconteceu uma revolução muito grande, porque a gente veio daquele contexto católico, espiritismo, então assim, a gente não tinha bons olhos para o evangélico, né? E a minha situação naquela época, hoje a droga está muito banalizada, mas naquela época os pais não deixavam seus filhos se misturar com quem fazia uso de droga, era uma coisa muito mal vista. Né? Hoje eles querem passar uma visão diferente, mas a droga é uma droga, a verdade. Continua sendo uma droga. Uma droga. Mas através da minha vida, todos os meus irmãos, toda a minha família veio para os caminhos do Senhor. Até o meu avô que está nos braços do Pai, ele via programas, até mesmo da Rede Sul, pastor Márcio Valadão, Profetizando Vida.
pela televisão, e por um programa de televisão, por vários programas de televisão, até meu avô, que era muito radical com o evangélico, meu avô ouviu a palavra, ele entendeu o trabalho que a igreja faz, né, os trabalhos sérios de mudanças, e ele viu essa mudança na minha vida. Então, eu fui a porta de entrada que toda a minha família veio para Cristo. Hoje eu tenho muitos, não só meus irmãos, minha mãe, mas primos, tios, pessoas que através da minha vida conheceram o Evangelho, graças ao bom Deus. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque você tem um coração muito bom, né? E esse coração ele tem raiz. E muitas vezes essa raiz está na nossa casa. Como é que é isso, assim, você ter esse coração de servo, esse coração de amor mesmo pelas famílias, pelas vidas? Porque a gente trabalhou junto, eu fiquei impressionado olhando assim, como é que o cara trata ali, como é que é esse coração? Ô Cris, eu venho de uma família de músicos, né? O meu avô foi músico, meu avô inclusive gravou, na época era LP, né? Disco de vinil. Meu avô tocou com muita gente famosa, meu avô, a linha dele é Chorinho, Seresta. Então eu cresci naquele ambiente festivo, tudo era motivo de festa, dia dos pais, dia das mães, sempre tinha 2, 3 violão, a família toda cantando. Então a gente cresceu em meio a muita alegria, sabe? Mas a verdade é que eu me converti dentro de uma casa de recuperação. Há 25 anos atrás, eu fiquei 6 meses. Na verdade, eu fui para essa casa de recuperação porque o meu pai ia me dar um pau de arara para mim ver como que é a vida, né? Então, eu para fugir daquele couro, eu fui para a casa de recuperação. E na casa de recuperação eu me encontrei. Eu encontrei a Cristo e encontrei a minha vocação. A minha vocação, eu sempre trabalhei com ação social, sempre trabalhei na área de recuperação de drogados, ajudando famílias. E é algo que queima dentro de mim. Eu não posso ver uma pessoa ali com o carro estragado fazendo uma força para empurrar, que eu paro, vou lá, ajudo. É algo que é natural de mim, eu não faço esforço, né? E o cristianismo, o evangelho, ele aguça isso ainda mais na nossa vida, porque servir a Deus é viver para ajudar as pessoas, viver para o próximo, né? Foi isso que Cristo nos deixou como ensinamento. Então, eu creio que eu me encontrei, sabe? Eu me encontrei nesse aspecto de ajudar as pessoas, de fazer esse trabalho social que a gente faz. A gente tem alguns projetos agora que a gente quer desenvolver justamente para ajudar as famílias. E eu sou muito grato a Deus porque eu sou muito feliz em poder ajudar alguém, poder fazer um bem para alguma pessoa. É interessante, eu vejo aí também o Rodrigo Família, né? Sua esposa, dá para ver o olhar dela brilhar em você. Você fala, gente, que bênção. Né? E assim, ela conta uma história do amor de vocês que eu acho interessante, que os jovens precisavam ouvir isso, cara. Como é que é esse amor aí? Como é que foi isso? Rapaz, eu tenho uma esposa maravilhosa. Eu sou apaixonado com a minha esposa. Eu vou contar um negocinho aqui. Esses dias eu estava indo para a igreja, né? E eu peguei um aplicativo e o motorista estava com a camisa do Cruzeiro. Eu sou cruzeirense, graças a Deus, né? Bem, e aí eu já olhei a camisa dele, já puxei uma conversa com ele e tal. E ele começou a falar que estava separado, que agora que ele estava vivendo de verdade, que ele saía com uma mulher de manhã, uma de tarde, uma de noite, que agora que ele estava aproveitando a vida. E eu deixei ele falar, ele foi falando que agora que ele descobriu o que é viver. Quando ele acabou de falar, eu falei, rapaz, eu não vou discutir com você, porque eu também um dia pensei como você. Eu também um dia achei que a vida era isso. Mas hoje eu tenho uma família linda, uma esposa maravilhosa. Eu tenho 4 filhos lindos, que é a razão da minha vida. E eu fui contando ali como é que é a minha experiência, que eu vivo, minha vida é em prol da família, eu vivo para a família, eu tenho prazer em viver para minha família. E quando eu fui contando isso para ele, as lágrimas foram descendo dos olhos dele. E ele falou para mim que tudo o que ele queria era ver a família dele hoje restaurada de novo. Ele foi vendo eu falando aquilo, ele falou, eu queria viver o que você está vivendo. Então, assim, eu amo demais a minha família. Minha esposa, ela trabalha comigo, é minha amiga, minha companheira, tá ali no ministério, cuidando dos meninos. E é brava, né, rapaz? É brava, mas ela tem um coração também muito grande. E
poxa, a gente vive uma vida assim, eu vivo com a minha esposa 24 horas. Eu fico vendo uns casais aí que, às vezes, um trabalha fora, a esposa trabalha para outro lado, e encontra só à noite, olha lá. Eu vivo 24 horas para minha esposa e eu amo o que eu faço, estar com ela, a minha família é uma graça de Deus. Uma pena, eu queria que meu pai pudesse estar vivo para... É por isso que é importante você dar valor pro seu pai enquanto ele está vivo, a sua mãe, porque eu queria tanto que meu pai pudesse ver a família linda que hoje eu tenho. E veio da geração dele, né, cara? Sim, sim. Essa geração antiga, ela nos ensinou muita coisa boa. A gente aprendeu muito a viver a família em si, sabe? Viver para os filhos, viver para casa. Hoje, com essa onda de rede social, com esse entretenimento exagerado, né? As pessoas estão mais insensíveis nos relacionamentos interpessoais, né? A gente viveu muito isso. Eu sou muito grato à minha família, aos meus pais, aos meus avós, pela vida que hoje eu tenho, sabe? Sua mãe? Ah, minha mãe, eu vou te falar, minha mãe é uma guerreira. Minha mãe, não é fácil o que minha mãe passou, me ver vivendo o que eu vivi, né? E às vezes é engraçado que houve um momento na minha vida que eu fui dependente do crack, né? E eu era um palito, né? Uma vez eu fui pesar na balança, eu me lembro, quando eu pesei, a balança marcou 49 quilos. Quando eu olhei o peso da balança, as lágrimas foram descendo, eu falando, meu Deus, eu tinha me afastado dos caminhos do Senhor, tinha saído da igreja, né? Tinha escolhido um caminho errado, um caminho ruim. E naquela hora as lágrimas foram descendo. Eu falei, meu Deus, eu tenho que mudar minha vida. Eu tenho que mudar minha vida. Então, eu vi essas lágrimas nos olhos da minha mãe muitas vezes. Muitas vezes. Então, quando você falou da minha mãe, né? Porque eu era muito magro, inclusive, quando no meu período de seminarista na Lagoinha, eu era muito magrinho mesmo. Mas aí, às vezes, agora, graças a Deus, o pasto tá bom, minha esposa é excelente cozinheira, né? A gente ganhou uns quilinhos, né, pastor? Aí, às vezes, alguém encontra comigo e fala assim, não, mas você engordou, hein? Aí eu falo assim, pergunta pra minha mãe o que ela acha, porque a minha mãe me vê hoje, é uma satisfação tão grande de ver o filho sair da droga, né? De ter uma saúde hoje, que eu não tinha saúde naquela época, né? Consumida por várias noites de sono, usando droga. Eu ficava feriado aí, às vezes, eu ficava 4, 5 dias sem dormir direto, né? E graças a Deus, eu pude, em vida, dar essa alegria para minha mãe, para a honra e glória do nome do Senhor. E aí, de repente, você tem um chamado para ser pastor. Como é que foi isso? Rapaz, nunca imaginei que um dia eu seria um pastor. Mas quando eu me converti dentro da Casa de Recuperação, eu me lembro que ali eles me colocaram como coordenador de um quarto. Ali começou o meu ministério. Ali Deus falou comigo, te escolhi, você é um pastor. Cheguei na Lagoinha, depois de 6 meses, né? E naquela época a Lagoinha lançou um programa de bolsa para seminarista. E eu com 6 meses, um ano que eu estava na Lagoinha, que as coisas aconteceram muito rápido na minha vida, sabe? Foi tudo, assim, uma coisa linda de Deus. E aí eu tive um líder na igreja, o Carlos de Melo, que está nos braços do Pai. Então, um abraço para a família do Carlos de Melo. E quando lançou esse programa, o Carlos de Melo foi no pastor Márcio e falou, tô com o menino lá, o menino é uma benção, eu queria apresentar ele. E ele, de repente, chegou para mim e falou, olha, vai ter um programa aí de seminarista, um programa de bolsa. E eu indiquei seu nome e o pastor Márcio aprovou. E ali eu comecei a fazer o seminário na Lagoinha, estudei na FAT, né, na Faculdade Teológica. E fui crescendo dentro de Lagoinha. Em Lagoinha, pastor Cris, eu posso falar que eu fiz de tudo um pouco. De tudo um pouco eu fiz na Lagoinha. Desde o Profetizando Vida, trabalho com carta, visita, presídio, praça, favelas, hospitais, consolidação, batismo. Eu fiz de tudo um pouco. Assim, foram momentos maravilhosos, porque hoje, né, desenvolvendo esse trabalho pastoral, a experiência que a gente adquiriu lá atrás, ela faz muita diferença no dia a dia nosso, como pastor, né? Hoje eu não sou mais um seminarista, né? Antes eu
assessorava alguns pastores, ajudava, estava ali. Hoje não, hoje a carga vem em cima da gente, né? Porque a gente ser pastor é algo fenomenal. Você lida com pessoas, você lida com transformação de vida. É algo que o dinheiro não pode pagar, né? Você ser vocacionado, porque ser pastor é uma coisa, mas você ser vocacionado, você ter um chamado de Deus, não existe dinheiro que paga. A sua alegria é ser um instrumento nas mãos do Senhor. É interessante você falar isso, porque muitas vezes a pessoa está na igreja, está ali sentada, e é oferecido para ela algum tipo de curso, algum tipo de trabalho na própria igreja, algum tipo de ministério para ela ajudar, e ela fala que não está preparada. Na verdade, nunca nós estaremos preparados. Na verdade, quem nos prepara é o Senhor. A gente precisa ter a força de vontade, o desejo, e Ele nos prepara, né? A capacidade, ela vem de Deus, né? Eu conheço pessoas que nunca frequentaram uma escola, homens, mulheres da igreja, que quando você senta para conversar com elas, é um poço de sabedoria, é um conhecimento que você fica ali só querendo receber, né? Então, isso faz toda a diferença na vida das pessoas. Eu creio que o ministério pastoral, ele nos leva um pouco a isso, porque é tantas situações que a gente lida. Eu costumo dizer que pouca gente procura a gente para contar coisas boas. Normalmente é só problema, né? Tanto que quando a gente recebe uma notícia boa, tem que festejar, tem que... Porque é muito problema. Então, e a gente cresce na vida através dos problemas, através das situações. A gente cresce, amadurece. E eu sou muito grato a Deus por isso, pastor. Muito grato mesmo. Tenho aqui... Se eu for para parar para contar histórias, né? Posso dar um testemunho aqui maravilhoso para você ver o que é o ministério pastoral. Há muitos anos atrás, o pastor Vanderlei Miranda me pediu para fazer uma visita a uma senhora ali no centro da cidade. Uma família muito rica em Belo Horizonte. Riquíssima família. E eu chamei uma amiga minha para ir comigo, a Eliana Pinon, que hoje serve a Deus lá na Espanha com sua família, com seu marido, seus filhos. Ela trabalhava na Seara Videolocadora. Eu falei, Eliana, vamos fazer uma visita comigo? E eu fui. Quando eu cheguei naquela casa, quando eu bati a campainha e a dona abriu o portão, na verdade foi no apartamento, né? Quando eu cheguei no apartamento dela, ela abriu o portão, ela olhou para mim e ela disse assim, Rodriguinho, e começou a chorar. Mas eu nunca tinha visto ela, pastor. E eu não entendi por que ela estava chorando. Eu falei, mas por que a senhora está chorando? Ela entra aqui. Falou, vou te contar. Olha, eu estou em profunda depressão. A minha filha, que é uma criancinha, foi abusada pela minha empregada. E eu estou passando um momento difícil, financeiro. Eu achava que para mim não tinha mais solução. E eu sentei no sofá, eu peguei o meu 38, carreguei ele com 6 balas. E naquela hora que eu ia tirar a minha vida, eu coloquei o revólver na minha cabeça. Quando eu ia tirar a minha vida, eu senti um desejo muito grande no meu coração de ligar a televisão. E quando eu liguei a televisão, você estava na Rede Super, dando seu testemunho, contando sua história de vida no programa que eu participei com o pastor Vanderlei Miranda muitos anos atrás. E naquela hora, Rodrigo, quando eu vi você contando o seu testemunho, que você conseguiu sair do fundo do poço, naquela hora surgiu no meu coração uma esperança muito grande de querer mudar. E eu liguei para Lagoinha e pedi uma visita e você veio fazer essa visita. Oh, pastor. Você desmontou todo. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Quando que eu ia imaginar que ela estaria na Rede Super, justamente naquela hora de madrugada, eu estaria dando meu testemunho de mudança de vida. O programa era o de noite? Era o de Noite e Companhia, né? Noite com o pastor Companhia. Vanderlei Miranda, lá no início do programa. São experiências como essa que Deus nos permite viver. São experiências que não tem dinheiro, não tem nada que pague. A vida, a alegria, a satisfação que Deus nos proporciona em ver essas situações é algo maravilhoso. Aí você hoje
Cuida de vidas? Cuido de vidas. Eu sou muito grato a Deus, né? Porque eu fui o fundador da Vigília da Mocidade da Lagoinha, né? É mesmo? A Vigília hoje, quem toma conta dela hoje é o Oni Movimento, um trabalho maravilhoso que a Lagoinha desenvolve ali no Oni Movimento, mas nós somos fruto, na verdade, da vigília do irmão Joaquim, do pastor Joaquim, que mais de 30 anos dirigiu a vigília de sexta-feira na Lagoinha, né? E dali, todo final de semana a gente estava ali na sexta-feira buscando a Deus pela madrugada, né? Que naquela época, quando a gente convertia, o que a gente mais queria era ser batizado com o Espírito Santo, era falar em línguas dos anjos, era aquela coisa de Deus maravilhosa. E aí houve a oportunidade de nós inaugurarmos a Vigília da Mocidade, que foi o que marcou a minha vida, foi a vigília. Onde eu vou, eu conto da vigília. Pessoas me conhecem por causa da vigília. E nós começamos ali no Salão Fé a vigília com 7 pessoas. Não tínhamos microfone, não tínhamos violão, não tínhamos, como tem hoje, luzinha piscando no altar, LED, não tinha nada disso, mas tinha corações apaixonados por buscar a Deus. O negócio ficou bom. Rapaz, o negócio foi ali. Nós fomos ali de madrugada em madrugada e Deus nos preparando e, na verdade, a vigília era mesmo um culto de libertação. E alguma coisa começou a acontecer na Lagoinha, assim, muito grande. Eu vivi esse momento de mudança que a Lagoinha, hoje a Lagoinha é o que é. Houve lá atrás algo que começou essa mudança e eu peguei todo esse processo. E a vigília viveu um momento maravilhoso, porque a vigília cresceu tanto que o Salão Fé já não comportava ela. Do Salão Fé, o pastor Márcio nos mandou para o Salão Esperança, que é um salão bem maior. O Salão Esperança, com 3 semanas, também não comportava mais a vigília. A vigília subiu para o templo principal, lotou o templo, mas nós tivemos um problema, o barulho de madrugada com a vizinhança. Aí fomos lá para o Salão Ágape, onde hoje é a Seara Videolocadora. O salão também não comportou. Isso tudo num período de 2 meses, assim, tudo muito... E aí até que nós fomos para o tabernáculo, que é o templo antigo da igreja, e ali a gente viveu há 20 anos atrás uma experiência linda, que naquela época a igreja da Lagoinha tinha 20 mil. Eu lembro que nós estávamos numa campanha para alcançar até o final do ano 20 mil membros. E a gente contava ali com a média de 1.500 a 2.000 jovens ali, madrugada, buscando a Deus, clamando, batismo do Espírito Santo, pessoas vomitando, macumba que comeu, às vezes com alimento consagrado. Então o nosso ministério basicamente se transformou em reavivamento e libertação, sabe? Cura. E hoje eu tenho uma alegria muito grande hoje, pastor Cris, que quando nós temos esses encontros de pastores, né? Eu sou da regional do pastor Emes Caetano, um abraço pastor Emes, e todo ano ele faz lá na igreja dele, né, uma conferência arrancada. Então ali é aquele momento que a gente revê os amigos, os pastores. E aí cada hora chega um pastor em mim diferente, me agradecendo porque eu fui um estímulo para ele. O ministério dele nasceu ali na vigília, ali na vigília que ele foi inspirado. Chega irmãos que eu nem sabia o que eram pastores, me agradecendo porque eu fiz parte desse momento de mudança na vida deles lá atrás. Então a vigília foi algo maravilhoso, algo tremendo, algo lindo, e graças a Deus, né, as lembranças são as melhores que a gente tem, para a honra e glória do nome do Senhor. E hoje você tem uma família formada linda. São quantos filhos? 4? 4 filhos Pedro, maravilhosos. Pedro, Ana, Davi e o caçulinha lá, o olho azul, Lucas. Só tem uma filha? Tem uma menina que é o xodózinho do papai. Ah, tem que ser, né? Tem que ser. Ah, o xodózinho, né? Mas enfim, nós fizemos um acampamento juntos, foi uma benção, né, rapaz? Sim. Eu acho que essa unidade das igrejas tem que prevalecer. Acho que essa questão de uma igreja falar com a outra é muito bom, né? O que você... Ô pastor, eu fiquei um tempo afastado, e nesse tempo afastado do evangelho, eu tentei por diversas vezes voltar a firmar na igreja. Então eu fui em várias igrejas. E eu detectei em várias igrejas que tem nos bairros, né, uma necessidade muito grande de tudo que a gente às vezes não tinha em Lagoinha.
sabe? Então, eu via uma necessidade muito grande de tudo, de estrutura, de tudo. E nasceu um desejo muito grande no meu coração, de alguma forma, em ajudar as igrejas menores, porque a gente vem de uma igreja que nos dá uma estrutura fenomenal, que é a Lagoinha. A começar no ensino da palavra. Na Lagoinha hoje só não trabalha quem não quer. A pessoa só não participa de um ministério, só não desenvolve um trabalho voluntário na Lagoinha quem não quer, porque trabalho na Lagoinha não falta. Então, eu senti um desejo muito grande de ajudar essas igrejas menores. Só que hoje a Lagoinha, né, ela tem muitas igrejas, né? E aí, eu sempre tive no meu coração o desejo de unir, de estar junto, porque a Bíblia fala que a unidade da igreja é ela que vence o mundo. Então, a nossa briga não é placa de igreja, igreja fulana de tal, igreja ciclana de tal, ministério tal, ministério tal. E da mesma forma a Lagoinha. Nós não somos várias Lagoinhas, nós somos uma Lagoinha. Mas um serve num bairro, outro serve numa cidade, mas somos uma igreja só. Amém. Então, quando nós estávamos programando o acampamento, e a gente teve a felicidade de ter a Lagoinha São Pedro junto conosco, junto com a Lagoinha Ouro Preto, né? O meu coração é esse, pastor, de trazer para perto, e trazer outros pastores, né? E eu não sou dessa visão que, não, aqui a minha igreja não gosta de misturar. Não, não tem isso não, irmãos, estamos juntos, somos uma família. E você é testemunha, o que Deus fez naquele acampamento ali. Irmãos, você que está nos ouvindo, que está aí nos vendo, o que Deus fez no acampamento, a gente não vê toda hora, não. Hoje em dia você não vê, não. Porque Deus fez, é como se o céu realmente tivesse descido. Pessoas foram quebradas. Mães, meu Deus, aquela cena daquela mãe pedindo perdão à filha, porque ela rejeitou aquela menina no ventre, Nossa, em lágrimas, pessoas sendo curadas por feridas internas na sua alma. O que a gente viu naquele acampamento ali foi algo maravilhoso. Eu creio, pastor, que isso tem muito a ver com a nossa unidade, sabe? Com a nossa unidade, ser um só coração, um só espírito, uma só alma, tudo para a honra e glória do nome do Senhor. em nome de Jesus. Glória a Deus. Pastorzão, queria que você deixasse seu contato aí, alguém, ou uma mãe, quer conversar com você, um jovem quer falar com você, ou quer te convidar para ir lá numa Lagoinha pregar, ou para dar uma palestra, por favor. Para nós é um prazer, inclusive, pastor, eu quero falar duas coisas aqui, rapidamente. Primeiro, Deus tem algo comigo e com a minha esposa, que aonde a gente vai, que tem uma mulher que não engravida, pastor, aonde a gente vai, Deus cura os ventres, Deus sara os ventres. Então, se tem uma mulher, se tem uma mãe, uma mulher que quer ser mãe e você não consegue engravidar, eu vou passar aqui meu telefone, nós queremos orar por você, porque você vai engravidar, você vai ser mãe. O meu telefone é 98528-9168, 8528-9168. Inclusive, pastor, Deus nos deu a graça, nós desenvolvemos um curso de evangelismo pessoal, onde nasceu no desejo de ajudar as igrejas menores a crescerem. Então Deus nos deu um curso maravilhoso. Você que é pastor, colega de ministério, que quer esse curso lá na sua igreja, é só nos ligar e nós vamos lá te ajudar a fazer a sua igreja crescer para a glória de Deus, em nome de Jesus. A história da gente é isso. Hoje nós tivemos a história desse grande pastor, esse irmão na fé. E eu tenho certeza que você tem uma história bacana também. Entre em contato com a gente, deixa aí seus comentários embaixo, compartilhe esse vídeo, que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser.